Então quer dizer que você quer ter um axolote no Brasil? Quanta polêmica, quanta confusão. Fica aqui que eu vou te contar uma coisa muito importante. Não existe axolote legalizado para você comprar no Brasil. Todos esses vídeos que você vê no TikTok, essas influencers que postam axolote, gente, não são legalizados. Sabe por quê? Senta que eu vou contar. Vou arrumar briga aqui. Vamos lá. Calma que eu vou contar, gente, a história toda, tá? Eu pesquisei. Eu tô até com o computador aqui, gente, porque são muitas leis. E eu não quero falar besteira. Se eu falar besteira também, alguém comenta, tá, gente? Porque é muita informação. Essa é uma bagunça. Axolote significa monstro d'água. Ele é nativo do México, as pessoas acham ele muito fofo e ele tem uma capacidade muito foda de regeneração, que ele é até estudado por cientistas. E assim, ele ficou muito popular, especialmente por crianças e pré-adolescentes, por conta de Pokémon, que tem um Pokémon inspirado nele, acho que o nome é Wooper. Eu não sei se é o nome de um hambúrguer do Burger King, mas enfim. Por conta de Minecraft, né? Ele é basicamente um mascote não oficial de Minecraft. E ele estourou no TikTok. Aí qual o problema disso? As pessoas resolveram que querem um axolote. Aí você vê axolote em pelúcia, você vê axolote em boneco, você vê axolote em tudo que é canto. E sempre com essa carinha bonitinha. Eu, particularmente, acho axolote um bicho muito feio na vida real, tá, gente? Mas isso fica pra outro vídeo. Não me julguem, não briguem comigo. Mas, plot twist... O axolote está praticamente extinto na natureza, gente, por conta de poluição, perda de habitat, espécies invasoras e até mesmo por causa de captura ilegal. E assim, apesar do axolote ser um pet bem popular em outros países e em outros países ser legal você ter, aqui no Brasil não é essa a história. Vamos pra bomba? Não existe axolote legal aqui no Brasil. Pra falar que não existe, existe no zoológico. E pra entender o motivo disso, a gente tem que voltar lá pra 1998. Em 1998, o IBAMA publicou a Portaria 93/1998, que reorganiza toda a questão de importação de fauna exótica aqui no país. Essa portaria proíbe a importação de anfíbios para fins comerciais e como pet. E axolote é o que, gente? Um anfíbio. Então não tem importação legal de axolote no Brasil. Não existe isso de comprei um axolote numa pet shop de forma legal. Ah, mas o meu axolote nasceu no Brasil. Mas e os pais dele? De onde vieram? Essa, inclusive, é uma das justificativas mais comuns de quem vende animal irregular. Reproduzir um animal que entrou de forma irregular não apaga a origem dele. E para você ter uma criação legalizada, você tem que ter, primeiro de tudo, autorização para isso. Segundo, os animais que você vai reproduzir para você poder vender os filhotinhos, gente, você tem que ter uma procedência autorizada também, comprovada deles. Se esses animais não podem ser importados, de onde eles estão vindo? Então assim, não só para axolote, tá? Mas qualquer animal exótico quando você compra, não basta vir com nota fiscal. Você tem que saber de onde eles estão vindo, de qual criatório estão vindo, tem que ter origem comprovada. Tem que ter um documento comprovando a legalidade desse bicho. E no axolote, não tem. Bom, e quanto custa esse errinho? Vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou precisar de cola, gente. Lei de Crime Ambiental número 9605/98, no artigo 31. Pune quem introduz espécime animal no país sem autorização. Detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. E na prática, segundo o próprio IBAMA, a multa é de 2.000 pelo primeiro espécime, mais 5.000 por cada espécime a mais. Então, se você tem um casal de axolote, é uma dor de cabeça em dobro. E não para por aí. Quem vende responde pelo artigo 66 do decreto 6514 de 2008 com multa. E ainda tem o artigo 67 do mesmo decreto que pune quem espalha espécies que podem causar dano à flora, fauna ou ecossistema também com multa. E, gente, a multa não é baixa não, tá? O valor final, gente, e os outros artigos aplicados dependem da conduta praticada, do enquadramento feito pela fiscalização, né? E também podem existir outros agravantes, como quantidade de animal, comércio, maus tratos, risco ambiental. O que é importante saber? Se você tiver um axolote na sua casa, seu animal pode ser apreendido, você pode ser multado e você pode responder criminalmente. Ou seja, gatas, não é só, eu vou arriscar. É um poder que você tá dando pros seus inimigos, tá? Porque se alguém quiser te denunciar porque sabe que você tem um axolote, meu amor, qualquer um te denuncia pro IBAMA. Aí basta uma visitinha do IBAMA na sua casa, tá bom? Eu não sei como essa galera tem coragem de fazer vídeo com axolote. Eu juro pra vocês, eu não sei. E eu acho de uma cara de pau tremenda. Tá incentivando as pessoas a quererem comprar um animal que não pode ser comprado
comprado no país. E o que acontece com esse animal que é apreendido? Não vai pensando que ele vai ser devolvido pro México não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não dá pra você pegar um animal que passou por um transporte clandestino e só devolver pra origem dele, né, gente? E também você não pode pegar qualquer animal que tá em cativeiro e soltar na natureza. O bichinho não vai sobreviver. Fora os riscos que ele também vai apresentar para a fauna. Esses animais que são apreendidos, eles são destinados para zoológicos, instituições científicas, para locais autorizados. Inclusive, gente, os criatórios que a gente compra nossas serpentes, nossos lagartos, eles não podem importar animais, pelo que a gente viu da portaria de 1998. Então, como que eles conseguem reproduzir esses animais que não são nativos do Brasil? Inclusive, nem os nativos, tá, gente? Porque não pode pegar animal da natureza. Os animais que são pegos de apreensão ilegal, que eram vendidos no comércio irregular, eles vão ser destinados para zoológicos e para instituição, certo? E alguns desses eles podem ser destinados para criatório. Aí sim, o criatório consegue reproduzir esses, mas é tudo autorizado pelo IBAMA. E é só assim que a gente consegue ter um mercado legal. Doido, né? Acho isso uma loucura, gente. Então, quando a gente consegue uma espécie diferente aqui no país, é porque passou por todo esse processo, tá? Que alguma espécie nova foi apreendida, aí por algum milagre, foi destinado a um criatório, um casal, esse criatório conseguiu reproduzir, para a gente conseguir comprar o filhotinho, porque eles não podem vender o que é destinado. Mas é isso que acontece, o axolote ele vai para o zoológico ou vai para a instituição. Mas sabia, por que o axolote não pode ser vendido aqui no Brasil? Ai, gente, isso aí é uma discussão que eu odeio. Vamos lá. O Brasil é muito duro com espécies que eles consideram espécies invasoras para a fauna, que podem causar desequilíbrio ecológico. Tanto é que a própria corn snake, ela não é legal aqui no Brasil. A gente não pode comprar corn snake. Muita gente não sabe disso. Então, são espécies que vão competir por comida, que elas não têm predadores naturais. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu lá na Flórida, a piton birmanesa. Porque as pessoas compravam uma piton gigantesca, elas soltavam na natureza e ela não tem um predador. E o que aconteceu? Agora eles estão com tanta piton birmanesa na natureza que eles têm que liberar épocas do ano para as pessoas caçarem essas pitons. Isso aconteceu aqui no Brasil também com o peixe-leão, que virou uma praga. E a proibição do axolote foi por conta disso poder acontecer também com o axolote, dele ser uma possível espécie invasora. Eu não tenho capacidade de falar se ele realmente poderia ser ou não, tá, gente? Eu não sou bióloga. Eu sou uma mera publicitária. E vale falar também, gente, que nem toda espécie exótica vai se tornar invasora, tá? Tanto é que o Brasil libera diversas espécies exóticas para venda e a gente sabe como eles são chatos para liberar espécies. Eu não gosto da ideia de demonizar a criação e venda de muitas espécies, como a axolote ou a própria corn snake, porque eu acho que isso ignora muitas nuances. O próprio axolote, gente, ele tá praticamente extinto na natureza, né? Mas ao mesmo tempo, a espécie, eles prospera em cativeiro, é uma espécie que não vai deixar de existir porque ela existe em cativeiro aos montes, ela se reproduz aos montes. É, inclusive, uma das espécies mais bem-sucedidas, né, em aquarismo. Então, na minha visão, dá pra gente conciliar conservação com criação responsável em cativeiro. Eu não acho que é só proibir, ponto final. Eu acho que dá para ter um debate bem mais aberto. Até porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado que tem muitas pessoas interessadas, é um mercado que já existe, gente. E vamos ser sinceros, gente, não é como se a corn snake e o próprio axolote já não estejam sendo vendidos a rodo no mercado irregular, né? Então, o que é melhor? A gente regular o mercado ou se fazer de cego e fingir que já não estão vendendo de forma irregular. Agora eu vou falar uma parte um pouco mais confusa, que eu não sei se vocês vão entender, porque nem eu entendi. Os estados, gente, como Alagoas, Rio de Janeiro, eles têm leis próprias que regulam a criação de fauna exótica. Isso existe desde 2016 e foi atualizado em 2022, se eu não me engano. Existe um boato, eu não consigo falar até que ponto isso é verdade, que a axolote tem alguma liberação de algum estado para poder ser criado, só que tem uma grande dificuldade na questão de matrizes, justamente porque você não pode importar a matriz e ela tem que ser destinada, mas tem alguns problemas para conseguir essa destinação. Eu não vou saber especificar, tá bom? Mas eu só queria jogar essa informação para vocês, porque eu acho que existe uma luz no fim do túnel.
Eu acredito que eventualmente o cenário vai mudar e que a gente vai ter axolote de forma legal, custando 4 rins. Porque o mercado exótico brasileiro é tudo muito caro. Porque também é tudo muito difícil de acontecer, gente. Como vocês viram aqui no vídeo, tipo, para você conseguir vender um animal exótico é toda uma burocracia. Ai, mas Sabine, eu quero muito um axolote. Quando for legalizado, eu acho que vai ser caro. Vale a pena eu ter um agora de forma irregular? Ninguém vai ficar sabendo. Você é burra? Fala mesmo. Você tá aqui no vídeo até agora pra quê? Eu, hein? Gente, quando você tá comprando um animal de origem irregular, você tá fomentando todo um mercado irregular, que inclusive importa esses bichos em caixinha de isopor, sem ventilação, sem mudança de temperatura e que muitos morrem na viagem. Então que amor é esse que você tem por esses bichos? Não é mais fácil você comprar uma pelúcia? Então, por mais fofo, eu não acho fofo, mas por mais fofo que você ache, por mais fascinante que seja, que realmente eles são fascinantes, não incentive o mercado irregular. Não existe jeitinho seguro, não existe a gente vai regularizar depois da compra, isso não existe, isso é papo. Você quer ajudar um axolote de verdade? Faz isso aqui. Os cientistas da UNAM, a Universidade Nacional do México, criaram um sistema de adoção virtual de axolotes. Você vai contribuir financeiramente para a reabilitação do habitat natural deles e também para programas de reprodução em cativeiro. E em troca, dependendo do valor que você contribuir, você pode visitar o seu axolotezinho que você adotou, lá no México, claro. A viagem não está inclusa. Ou você pode também até acompanhar o crescimento desse axolote de forma virtual. Você está basicamente apadrinhando um axolote. Inclusive, tem alguns programas parecidos aqui no Brasil com tigre, com outros animais. Bom, gente, se alguém te oferecer um axolote aqui no Brasil, não compre. Não incentive esse comércio. Não é, filho? Revoltante, né? Revoltante. Você conhece alguém... Tá puto. E se você conhece alguém que tem um axolote... filho? Revoltante, eu concordo com você. Se você conhece alguém... Vai viver! Se você conhece alguém que tem um axolote, passa esse vídeo pra pessoa, porque a maioria delas nem sabe de tudo isso. E se ela sabe, briga com a pessoa. Ela devia ter um pouco mais de consciência. E deixa aqui nos comentários, o que você achou de tudo isso? Desculpa o meu cachorro latindo, gente, mas aqui a gente faz ao vivo. Se inscreve no canal, porque toda semana eu trago um assunto do nosso mundo de pets exóticos e me siga em todas as redes sociais, tá? Que isso, meu filho? Os links estão na descrição. Comenta aqui também, você acha o axolote um bicho fofo? Quero saber. Beijo, gente!